Os 10 leprosos. Hoje vamos falar sobre esse acontecimento com Jesus. Então vamos meditar nessa palavra dos 10 leprosos, porque ela tem um ensinamento muito forte para com a nossa alma. Ela tem um ensinamento muito forte do que Jesus realmente quer de cada um de nós. Então vamos estudar um pouco mais sobre a história dos 10 leprosos. Olha o que aconteceu aqui, ó. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Então eram 10 leprosos. Naquela época de Jesus, não tinha tratamento para leproso. Hoje em dia tem tratamento, questão de pouco tempo o ser humano consegue ser restaurado. Então, nos tempos atuais, existe o tratamento para a lepra, mas naquela época de Jesus, a pessoa com lepra, ela era uma pessoa, na visão deles, né, dos judeus, ele era uma pessoa amaldiçoada. Então, era uma pessoa excluída da sociedade. Então, quando a pessoa ela tinha lepra naquela época, ela chegava a ser pior do que um mendigo. Porque o mendigo, as pessoas até que se aproximavam para dar água, para dar comida. Só que a pessoa que tinha lepra naquela época, as pessoas elas fugiam, elas corriam, elas tinham medo daquelas pessoas, com medo de pegar aquela doença. Então, automaticamente, a pessoa que acabava tendo essa doença da lepra, ela era excluída da sociedade, ela era arrancada para fora das cidades, ela não conseguia ter tratamento médico. Então, essa pessoa, imagina 10, eram 10 leprosos, 10 pessoas leprosas, elas se juntaram, acabaram se conhecendo, se juntaram, começaram a andar junto. Imagina o sofrimento desses 10 leprosos. Porque as pessoas não davam comida, não davam água, eles tinham que se virar sozinhos, eles não conseguiam entrar nas cidades, porque as pessoas saíam correndo de perto deles. Então, olha só, e ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, 10, que ficaram de longe. Quando eles viram Jesus, eles ficaram de longe. Porque eles já sabiam a condição deles, eles já sabiam como eles eram tratados diante da sociedade. Então, quando eles viram Jesus, eles ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus falou para eles: vai lá e se mostrem aos sacerdotes. Imagina, eu fico imaginando eles quando estavam chegando perto dos sacerdotes. Sacerdotes com medo deles. Eles, não, mas olha aqui, ó, a gente está sendo purificado. É maravilhoso. Então, olha só, ide mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde está os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Olha só o segredo aqui, pessoal. Olha o segredo aqui, ó, no 19. E disse-lhes: levanta-te, e vai, a tua fé te salvou. Olha a palavra que Jesus falou para aquele leproso que voltou. Ele falou: vai, a tua fé te salvou. Mas espera aí, ele não foi curado? Jesus poderia falar: a tua fé te curou? Por que ele falou: a tua fé te salvou? Pessoal, então quando Jesus ele usava as palavras, ele era muito direto naquilo que ele queria dizer. Então, esse leproso, ele não foi apenas curado o físico dele. Ele não foi apenas curado a parte exterior, mas a parte interior dele. Ele foi salvo. Então, infelizmente, o que acontece? Muitas e muitas pessoas vão ser curadas, vão ser abençoadas, vão ser libertas, vão ter a vida transformada. Mas, infelizmente, muitas vão chegar a não ser salvas.
Então, a vontade de Jesus não é apenas curar, libertar, transformar, mas o maior propósito de Jesus para a humanidade é levar a humanidade à salvação. Ele quer salvar a alma do ser humano. Quando Jesus começou o ministério dele, ele não veio com a mensagem de autoajuda, ele veio com a mensagem de se arrepender. Arrependei-vos. João Batista disse: arrependei-vos. Jesus disse: arrependei-vos. E Jesus pregou e falou para os discípulos pregar ao povo que se arrependesse. Então, o propósito de Jesus é levar o ser humano à salvação. Jesus ele dizia assim, ó: o meu reino não é neste mundo. O meu reino não é neste mundo. Ele falou: eu vou para a casa do Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou para lá e lá vos prepararei lugar. Então Jesus ele falou: não ajunteis tesouro aqui na terra, não ajunteis tesouro. E que nem a outra mensagem, que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Eu não estou dizendo que a pessoa ela querer ser um empresário, querer ser uma pessoa bem-sucedida na questão financeira, seja um erro, seja um pecado. A questão é que nos tempos modernos as pessoas elas estão focando apenas nisso. Ah, eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar aqui na Terra. Elas estão formando, montando o reino delas aqui na Terra. Só que nós sabemos que a nossa vida é limitada, nós não vamos viver eternamente aqui nessa Terra. Nós não viveremos para sempre aqui. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã. Nós não sabemos o momento da partida. Nós não sabemos quando a nossa alma ela vai desgrudar desse corpo. Então, nós temos que focar no que? Na salvação em primeiro lugar. Jesus falou: em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Busca a presença de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Mas o que você, meu caro, tem buscado? Será que você tem buscado o quê? Analisa a tua vida agora, através dessa mensagem. Olha só, Jesus falou para ele, pro leproso: a tua fé te salvou. Qual que será o intuito da tua fé? Você vai ser curado? Vai ser transformado? E no final de tudo, você vai ser curado? Você vai ser salvo, desculpa. Porque Jesus falou assim: aquele cuja esperança se limita apenas a este mundo é o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança em Deus, ela não pode se limitar apenas a este mundo. Esse mundo passa, tudo acaba. E aí? E depois, a vida após morte? Quando uma multidão, presta atenção nisso, uma multidão seguia Jesus. Uma grande multidão. Aquela multidão que Jesus ele multiplicou pão e peixe, onde aquela multidão comeu e se fartou. Só que chegou um momento, Jesus voltou para aquela multidão e disse: olha, vocês estão atrás de mim não porque viste sinais. Vocês estão atrás de mim não por conta de mim. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram do pão e do peixe e se fartou. E a Bíblia diz que, depois daquela mensagem de Jesus um pouco mais dura, fala que até discípulos de Jesus o abandonou. Muitos discípulos de Jesus, foram embora. Aí Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, você quer ir com eles? Você também quer me abandonar? Olha a mensagem linda de Pedro. Olha o que Pedro falou: Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para quem eu vou, Jesus, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aí, pessoal, você consegue ver aqui a diferença entre as pessoas que estavam buscando o pão e o peixe, ou seja, buscando só aquilo que Jesus tinha para oferecer aqui na terra, e a diferença daquelas pessoas que realmente queriam saber do céu, da salvação, da vida após morte. E Pedro falou: Jesus, para quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, pessoal, que nem eu repito a dizer, não é o problema a pessoa querer as coisas do mundo. Quem não quer ser empresário, quem não quer ser bem sucedido financeiramente, o problema é que as pessoas têm esquecido do foco de Jesus, que é levar o ser humano ao arrependimento e a arrependimento dos pecados e levar o ser humano à salvação. O maior triunfo do ser humano é alcançar a salvação.
Para mim, particularmente, o maior milagre de Jesus não foi quando ele ressuscitou Lázaro. É um milagre extraordinário? Com certeza. Só que para mim o maior milagre de Jesus foi quando ele salvou o ladrão na cruz. O maior milagre de Jesus é quando ele salva. Ainda mais no tempo de hoje, que tá tão difícil salvar a pessoa. As pessoas não querem buscar Jesus de fato e de verdade. As pessoas não querem renunciar a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Infelizmente, a humanidade caminha como esses 9 leprosos. 9 que foram até apenas curados. Receberam bênção, receberam a cura, mas contudo não foram salvos. Então, o que você tem buscado? Qual que é o seu objetivo? Você quer ser salvo com Jesus? Então busque Ele de fato, de verdade. Dá uma analisada na sua vida e pense o que você realmente tem buscado para com Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima.